Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologias. Eu sou o Jonatas e mais uma vez comigo, Alex. E Alex, tudo bem? Olá, queridos ouvintes, Jontas e convidados, que é o Alex, e para gravar o episódio mais importante desse podcast aqui. Exatamente, Alex. Eu acho que esse podcast aqui, que é criado, né, por dois cartógrafos, nunca foi tão cartográfico assim. Hoje a gente vai falar de engenharia cartográfica. O papo de hoje é com a Associação Brasileira de Engenharia Cartográfica de São Paulo, aqui representados, muito bem representados, pelo presidente, professor doutor João Fernando Custódio da Silva, e pelo diretor de finanças, Felipe Foglia. Ambos engenheiros cartógrafos, o professor formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e o Felipe, formado pela Unesp de Presidente Prudente. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. A gente agradece a participação de vocês terem aceito participar desse humilde podcast sobre geotecnologia. Tudo bem com vocês? Tudo bem aí, professor? Boa noite, tudo bem comigo, com vocês também, estou vendo, né? Felizmente a pandemia não chegou aqui em termos de saúde, tudo bem, apenas o impacto social que tem causado a todos, né? E estamos bem, graças a Deus, felizmente, trabalhando para a BEC, né? Já aposentamos na universidade, 100% a BEC agora. Olha Prazer só. revê-lo, Jonatas, o Alex, o Felipe, a gente está de vez em quando conversando mais proximamente aqui por causa da BEC. Legal. Bom, você está aposentado mais uma vez, professor, sempre professor, né? Sempre, E sempre. Felipe, Tá como na é que você veia. está, cara? Eu tô bem, tô bem. Pois é, eu também não consigo chamar o professor João Fernando só pelo nome. Sempre tem um professor, né? Né, é muito engraçado isso, né? É um, é um, Pois é. Felipe, cara, é um prazer te rever, né? A gente trabalhou junto, então é muito legal, cara, te ver aí, ver bem, né? Você tá com família agora, então muito legal, cara. Um Ah, prazer aí legal tá mesmo. se falando aí. Não, é bom ver que a gente trabalhou junto lá atrás e hoje você tá aí, podcast legal pra caramba. É legal. Eu tô bem, cara. Tô bem, tô na correria aqui que eu tô naquela idade de começar a família, né? Então, tem uma menininha de 3 anos e nasceu outra tem 20 dias aí. Então o bicho Ô, tá cara. pegando. Não, então, peraí que, né, vamos bater esse papo aí que daqui a pouco você vai ter que correr lá. Tá tudo certo. Antes da Dei, gente começar. dei banho nas duas agora, tá tudo certo. Ah, então beleza, já pagou a hora né? A hora tem um tempinho aí, né? Antes da gente começar o nosso papo, a gente tem que falar do nosso patrocinador, a Kiron Digital. A Kiron Digital desenvolve algoritmos para mitigar ameaças florestais como incêndios, pragas e doenças, além de soluções para aumento da produtividade florestal, como monitoramento de colheitas. A Kiron desenvolve algoritmos utilizando dados de satélite para dar aos gestores mais informações para tomar de decisão em campo. Alex, o que isso significa? Jontas, convidados e público, e significa que eles criam soluções que vão muito além dos famosos NDVI, FWI e de tantos outros indexadores tradicionais. A Kiron Digital está em constante crescimento e já atua até internacionalmente em Portugal, no Marrocos e também nos Estados Unidos. E eles atendem desde produtores e empresas florestais, ONGs, empreiteiras, hidrelétricas, distribuidoras de energia e até governos. Quer conhecer mais sobre a Kiron, pessoal? O site deles é www.kiron.digital. Eles também têm uma presença lá no Instagram, segue eles lá, dá uma força, uma moral, é @kiron.digital. Vamos então começar esse papo, quero passar a palavra ao professor. Né? Comenta, né, o que é a ABEC. Vamos iniciar esse papo, né, sobre essa associação muito importante. Então, a palavra é sua, professor. Obrigado, Jonatas, Alex. Em primeiro lugar, quero dizer que, em nome da BEC, a gente agradece a lembrança, o convite, essa oportunidade da gente falar sobre essa associação que foi iniciada aqui no estado de São Paulo, aqui em Prudente, em 1986, em dezembro, 13 de dezembro. Né? Um grupo de professores, mais alguns recém-formados, que estavam na região aqui, estavam na época na região do Prudente, e fizeram uma reunião, decidiu-se sobre o estatuto, função, objetivos, né, meta, missão, essas coisas que caracterizam uma associação. Em 1986,
já havia 4 anos de egressos aqui na Unesp em Prudente. Começou em 82 a soltar as turmas de engenheiros cartógrafos, né? Então já começou a ter aquele grupo que se relacionava com outros profissionais de outros lugares no Brasil, sobretudo quando iam para os congressos, né? Conversava lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, nas capitais principalmente, e ouviam falar de uma tal ABEC nacional, né? Na época, a única que existia era essa sigla ABEC, Associação Brasileira dos Engenheiros Cartógrafos, de caráter nacional. Eu até fui presidente dela de 1988 até 92. Mas à medida que se foi estudando sobre papel de associações de profissionais, e no caso nosso sendo de engenharia, se percebeu pela legislação que a gente tinha que ter uma formatação por estados e não naquele momento de caráter nacional, porque para pleitear o registro de uma associação de engenheiros ou de agrônomos no CREA São Paulo, por exemplo, é preciso ter uma associação cujo estatuto a delimite no estado de São Paulo. E a ABEC existente na época era de abrangência nacional, então não conseguia se registrar em nenhum CREA. E para ela ser aceita na Federação Nacional das Engenharias, que é a FENEA, Federação Nacional de Entidades de Engenharia, era preciso que ela se articulasse como federação. Mas como você vai ser uma federação se você não tem um ente estadual? Aí o pessoal falou, acho que começou invertido o negócio, começou assim lá no Rio de Janeiro, né? E aí então começou-se esse processo de ir acertando por estado, né? A primeira que conseguiu o registro num CREA foi a ABEC do Paraná. Já faz aí, nós estamos em 2021, eles já devem estar registrados no CREA lá, já tem no mínimo 6 anos. Acho que até um pouco mais. Talvez eles já estejam no 3º mandato lá, 9 anos para 10 anos, sabe? Nossa, professor, Então, é recente isso, né? É por conta desse negócio. Primeiro você tem que ter o conhecimento das regras do jogo, para jogar o jogo. Jogar o jogo no sentido de fazer a associação se filiar ao CREA, né? Isso não é obrigatório. É obrigatório que o profissional se filie ao CREA, quando ele vai exercer engenharia. Isso a lei obriga. Agora, é facultativo a uma associação de engenharia se registrar no CREA. E aí ela tem umas regras para cumprir. Né? No caso, nós conseguimos o registro esse ano da ABEC São Paulo. Tivemos que comprovar o funcionamento ininterrupto de no mínimo 3 anos, então a gente consegue fazer essa comprovação até com um número maior de anos, mas existe uma série de documentação. Você tem que provar que ela existe não só porque está registrada num cartório, ela tem que estar dinâmica, ela tem que estar fazendo as reuniões, tem que estar tendo encontro com os profissionais, entre os profissionais com os profissionais. Os profissionais que participam da ABEC, todos têm que estar adimplentes com o CREA, não só registrados, mas em dia, anuidade recolhida no ano, corretamente, né? É preciso publicar no caso nós publicamos o boletim da ABEC, que a gente tem distribuído por mídias e por e-mail, né? Totalmente digital, que faz, e tem lá uma formatação, um conteúdo que qualquer cartógrafo pode submeter um artigo sobre qualquer assunto de interesse da engenharia cartográfica, seja científico, seja cultural, seja profissional, de ordem legal, de ordem técnica, qualquer coisa que tenha a ver com engenharia cartográfica, um artigo curto, de 500, 600 palavras. Qualquer um pode nos mandar e a gente vai colocando em publicação, né? Tem que comprovar um número mínimo de associados,
da ABEC com registro no CREA São Paulo, então todo ano a gente precisa ter, no mínimo, 30, 35 engenheiros cartógrafos que sejam da ABEC, que estejam registrados no CREA e adimplentes lá. Então, aí que a gente conclama aqueles que estejam nos assistindo, ouvindo, que o CREA São Paulo tem cerca de 350 engenheiros cartógrafos registrados lá. Desses 350, uma parte está adimplente e outra parte está inadimplente, com o CREA. E nós precisamos apenas 10% deles para, no mínimo, tocar a associação. Hoje nós temos 79 cartógrafos associados à ABEC São Paulo, sendo que 32 deles são de outros estados. Percebe que a gente tem sócios do Paraná, de Brasília, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Eles pagam anuidade para a ABEC, mas se eles recolhem algo para o CREA, é no CREA de origem deles, dos estados deles. A menos que eles tenham CREA registrado em São Paulo. Alguns têm. Entendi. Quem tem responsabilidade técnica, por exemplo, por aerolevantamento, e as nossas empresas cobrem vários estados, então um responsável técnico de aerolevantamento, às vezes ele acaba tendo registro em vários CREAs, porque presta serviço em vários estados. E o projeto é registrado, a RT é recolhida lá, às vezes, no estado onde está sendo executada a operação de levantamento. Né? É só um exemplo, ou levantamento de georreferenciamento rural, linhões aí de energia elétrica, são muitas atividades que a gente vem praticando, né? Apoio ao agronegócio. Muitas dessas atividades exigem aquela RT, anotação da responsabilidade técnica do profissional no CREA. Enfim, então nós temos um número que dá para tocar com um número expressivo de profissionais. E quanto mais gente tiver, mais a associação se fortalece. E o que significa, então, essa associação? O Estatuto diz que a associação tem que trabalhar para valorizar o profissional, valorizar a engenharia cartográfica, difundir a nossa profissão na sociedade, defender os interesses da nossa profissão. Exemplo número 1, questão de concurso. Um determinado concurso aí é aberto e omite-se o engenheiro cartógrafo quando a área lhe compete. Então, a ABEC tem que ser informada para ela legalmente ir lá e fazer, primeiro, administrativamente, uma solicitação, né, para que se considere, aí a gente manda toda a legislação existente, né, seja federal, aquelas que dão as nossas atribuições, né, e, em último caso, tentar judicialmente um trabalho. As poucas vezes que a gente foi acionado... fazer uma pergunta, professor, sim. Desculpa interromper, claro, mas essa defesa de classe, nesse caso de concurso que você comentou, ela é totalmente só a ABEC ou o CREA poderia também intervir de alguma forma? Não, CREA não. Não tem essa competência? Ele até tem, mas aí é o seguinte... nós temos que... ele tem que ser acionado em tempo. Ele também pode. Na seguinte condição. Existe lá um determinado edital. Né? Quando o edital é de universidade, por exemplo, é mais complicado para o CREA atuar, porque o Supremo Tribunal Federal deu lá uma liminar que a universidade não é obrigada a exigir que o professor, seja engenheiro ou não, no caso engenheiro, ela não é obrigada a exigir que o professor seja registrado no CREA. Ou seja, para o trabalho docente das universidades públicas, é voluntário. Então, no caso nosso aqui em Prudente, eu, o Paulo Camargo, o nosso, infelizmente, falecido Hamilton Morim, que deixa uma lacuna enorme, né?
Tomazelli, Galera, não sei se eu estou esquecendo de algum outro. Esses têm registro no CREA, voluntariamente. Eu fiz porque eu acho que tenho que fazer a engenharia cartográfica aparecer lá. Sabe? Aham. É uma desproporção muito grande, numericamente falando, sabe? Porque o tamanho assim, dos conselhos regionais, majoritariamente os profissionais registrados lá são civis, eletricistas e Uhum. mecânicos. Em geral, essas três modalidades dão aí 80% do tamanho de um CREA. E o CREA de São Paulo é o maior de todos, né? Tem Isso é cerca bom de saber. 400 mil profissionais registrados, né? Com essa crise aí, provavelmente ele deve ter cerca de 150, 170 mil adimplentes apenas. Então, o pessoal que acaba ficando aí em dificuldade não recolhe, né? Mas eu não estou com os números atualizados, não. Estou falando um pouco de estimativa, tá? Uhum. Eu não tenho os números atualizados. E nos outros estados, bem menores, mas mantém a proporção que essas três modalidades acabam dominando pela quantidade de profissionais formados no país. Depois tem lá um certo número de agrônomos e as outras modalidades menores, a química, metalurgia e minas, por exemplo, engenharia de segurança do trabalho. E a nossa lá, que a cartografia entra na Câmara de Agrimensura do CREA São Paulo. Entendi. E lá se junta com engenheiros agrimensores e geógrafos que também, esses que atuam não como docência, como licenciados, assim como bacharelados, esses geógrafos precisam de ART. Então, eles têm mandato lá no CREA também. E Uhum. entram na Câmara de Agrimensura. Legal. Então, Até a Câmara de antes. Agrimensura tem cartógrafos, agrimensores e geógrafos. Legal, professor. Antes da gente entrar, né, é uma pergunta, né, que eu gostaria muito de fazer, né, sobre esses dois cursos que são muito próximos. Eu queria perguntar para o Felipe, pelo baixo número, né, de adimplentes no CREA, de cartógrafos, mas não só por isso, né, a ABEC, ela se faz muito necessária, né, para defender os interesses dos cartógrafos, né? Fala um pouco mais para a gente, né, sobre a importância da ABEC para a cartografia e para os engenheiros cartógrafos. Bom, primeiro a gente tem que entrar numa questão que é a dificuldade de manter uma associação ativa e funcionando. Né? O professor falou que desde 86 aí, a associação vem patinando, né? Porque é uma entidade sem fim lucrativo e você participa voluntariamente, né? E é aquela, né? Nem todo mundo tem tempo, porque é burocrático, exige paciência, né? Porque, como o professor falou, né, tem toda uma legislação, então se você precisa ir cumprindo todos os passos, né? Cartório, contador, banco, e como são sempre profissionais em regiões distintas que formam o conselho, né, da associação, né, às vezes fica difícil, né? Para você ter uma ideia, eu particularmente, assim, a gente parece que tem essa fagulha, né, de começar as coisas, olhar uma coisa que está parada há muito tempo e começar. Lá em 2006, tinha a empresa Júnior de cartografia, e a empresa Júnior parada também, né? Tinha problema de burocrático, né? De contador, não sei o quê, porque vai acabando o mandato, né? As pessoas que estão no conselho da entidade, vai acabando o mandato e aí ninguém dá continuidade e vai ficando para trás. E aí, lá em 2006, eu e mais o pessoal da minha sala, a gente retomou a empresa Júnior. E hoje a empresa Júnior é
tá grande dentro do curso da cartografia, os alunos respeitam, já está consolidado ali dentro do curso e é uma oportunidade dos alunos terem contato ali. Só que isso foi uma sementinha que a gente plantou lá em 2006, né? E a ABEC aconteceu praticamente assim, foi parecido. Tinha o Volpe, que ele foi presidente da ABEC por bastante tempo, e ele manteve, né, essa memória da ABEC bem viva, né? Só que tinha problemas burocráticos e ele era de uma cidade, outros diretores eram de outra cidade, então tinha que registrar, tinha que fazer as atas, registrar em cartório, essas coisas, ninguém tinha tempo de... E aí em 2015, 2016, eu e o Elton, né, o outro que foi presidente, a gente retomou a ABEC, né, 2015, ali, 2016. Então a gente veio mexendo nesses pauzinhos, né, tal, e aí o professor João Fernando ia se aposentar, né, e aí a gente foi falar com ele, né, falou, professor, vamos colocar a associação aí, e aí o professor se colocou disponível e com todo o conhecimento dele, toda a experiência, né, de ter sido já, sei lá, diretor da Unesp ali e conselheiro lá no CREA, enfim. Ele aceitou esse desafio e desde então a associação veio cumprindo, né, esses protocolos e entrando no trilho. Essa é uma coisa que eu queria perguntar agora para você, Felipe. Não é uma questão de conhecimento técnico, né? É uma questão de saber administrar alguma coisa, né? Gerir um órgão, não é? Uma associação que não envolve nada técnico, né? De cartografia, mas muito mais Sim. além. Na verdade, eu digo que a associação é a política da profissão, né? Uhum. Penso que é a parte política da profissão, que é a parte que vai, né, trabalhar dentro de uma entidade de classe, que vai mostrar, que vai se apresentar lá dentro, né? E assim, defender as competências que a profissão tem, né? Porque é difícil a gente formar cartógrafo, é bem difícil, né? A gente entrar na faculdade é fácil entrar no curso, mas para sair dá um trabalho. Sair com diploma, então, tá louco. Você forma depois de 5, 6 anos ali batalhando, e aí qualquer outro profissional que não teve a mesma carga de estudo, a mesma carga de conhecimento, vai lá e assina um trabalho que você faz, saca? Então, a associação vem para isso, né? Vem para trabalhar essa parte política da profissão. E foi bom que, assim, o professor e eu estando aqui em Prudente, e a associação sendo aqui de Presidente Prudente, a gente consegue dar essa continuidade, né? Porque a primeira, quando eu retomei na ABEC, junto com o Elton era o presidente, ele é de São José dos Campos, eu estava em São Paulo vindo para Prudente, aí tinha cada um de uma cidade, e aí tinha que fazer as coisas aqui em Presidente Prudente, e aí o Elton tinha que sair lá de São José dos Campos, vinha para assinar um documento aqui, porque tinha que ser presencial, sabe? Essas coisas. Então ia entravando, né? Então, além desse tempo, né, dedicar esse tempo para a associação, a gente precisa que algumas pessoas chaves estejam juntas para dar celeridade, né, nos processos, né, burocráticos da associação. E o pessoal vem aderindo, né? Porque antes de só falar, né, da associação, a gente vem mostrando atividade, né, contínua, né? Vem mostrando o que a gente está fazendo. Então, depois o professor tem uns números melhores ali, mas assim, nos 3 últimos anos, a evolução da associação, de filiados e as pessoas percebendo, né, que a associação está chegando ali, a gente já está no CREA, então a gente já vai começar, né, a trabalhar mais essa parte política lá dentro do CREA, e
e começar a oferecer também, né, aos associados, né, porque uma vez consolidado lá no CREA, a gente começa a poder oferecer, né, cursos, enfim, palestras, enfim, oferecer um, não entretenimento, né, mas além do Que entretenimento, benefício, né? um benefício aos associados, né? Mostrar que a associação está ativa e que a gente está trabalhando, E, né, em prol de facilitar a vida do profissional, né? e mais importante, né, congregar as pessoas, né, os cartógrafos, né, que estão exercendo a função, para que eles se Exatamente. comuniquem e consigam ainda fortalecer ainda mais a classe, né? Porque é engraçado, né? A gente sempre, eu, né, ouvi dizer e tal, inclusive até propaguei isso, né, de certa forma, né? Pô, a Beck é um negócio tão, isso lá atrás, né? Acho que 2012, 13, eu tava na faculdade ainda, né? Pô, você não ouvia, era muito pouco, né? Você ouvir falar da Beck, porque ela tava, né, ali dando os primeiros passos, digamos assim, né, para você de fato oferecer esses benefícios, né? Mas é muito importante falar aqui, né, que para isso acontecer, não é de uma hora para outra, é um trabalho muito grande que se faz e é orgânico, né? E depende desses profissionais. Os profissionais têm que estar lá, né? Tem que ajudar, né? Pois é, pois é. Eu tô aí e a todo momento, começo de ano, meio de ano, fim de ano, a todo momento que a gente lança alguma coisa, fala para todo mundo e pede adesão do pessoal, anuidade. A gente tenta cobrar um valor simbólico para manter a estrutura da. Como que faz para o pro profissional ser um associado? Ele paga uma anuidade, tem o site da ABEC, né, abecsp.org.br. Lá ele se cadastra, né, coloca os dados dele simples lá, CPF, né, telefone, enfim, contato. E aí a gente, ou ele faz um Pix, ou a gente emite um boleto, ou ele faz uma transferência, mas são R$ 100 a anuidade. Uhum. Do ano a gente um valor simbólico, porque é uma entidade sem fim lucrativo, mas a gente tem as despesas Pô, legal. para manter ativa, né? Até pagar o Então tem cartório, né? banco, Precisa de dinheiro. tem banco, tem cartório, tem o A site. gente tem a sede dentro da Unesp, então a gente não tem problema com aluguel, né? Uhum. Com as Pois é. outras despesas. É uma gentileza aí que a universidade cedeu desde a fundação, né? Ela foi fundada dentro do Departamento de Cartografia. Então, o endereço dela é o endereço da Unesp. E aí a gente vem usando isso, cada diretor que passa lá, a gente vai conversar, coloca a situação, não tem problema, vamos continuando, né? Porque é bom que tenha um endereço estável, né? Não fique mudando conforme muda o presidente, para lá, para cá, porque isso aí significa mudanças em cartório, é tudo uma dificuldade que o Felipe já mencionou. Mas, felizmente, a gente já conseguiu recuperar toda essa parte administrativa, ficou tudo legalizado com os cartórios, todas as contas pagas, estamos em dia, dinheiro em caixa. E a pandemia deu uma quebrada no ritmo. A gente tinha umas ideias de fornecer cursos, né? De fazer eventos. O evento nós estamos mantendo. O ERECART, que é o Encontro Regional de Engenheiros Cartógrafos, que é um filhote dos ENECART, né? Uhum. Em 88, nós vimos um ENECART, o nacional, o quinto, foi aqui em Prudente, né? Foi quando eu peguei a presidência, né? Me deram de brinde. Aí você coordenou o evento, agora você ganha de brinde a presidência da BEC nacional. E aí nós fomos ver que não tinha como fazer registros no CREA São Paulo, fomos aprendendo com essas coisas, e aí foi mudando um pouco o rumo. Eu fiquei um pouco ausente depois dessa época, por conta de fazer a carreira universitária, com doutorado, pós-doutorado, orientações, e depois retornei ao CREA, e aí comecei a conversar muito com Hamilton Morim, que também foi conselheiro, Paulo Camargo, que é o atual conselheiro da Unesp no CREA. O ano que vem nós vamos ter dois, o da Unesp e o da ABEC.
Então, Ah, vai que ser a legal. primeira vez que a BEC vai ter um conselheiro e a primeira vez que vão ter 2 cartógrafos conselheiros no CREA, ano que vem. Então, está se A estruturando. representatividade é Representa. absurda. Isso é Não muito bom. consegue fazer nada além daquilo que a lei prevê. Uhum. Mas qual é o grande caminho que o Felipe apontou? A associação, todas as associações usam um expediente que o CREA tem, isso vem desde o CONFEA, né, regulamentado, e faz um convênio com a associação, transfere o recurso para a associação e essas associações acabam realizando eventos. A gente começou presencial, passou a virtual. A gente faz cursos de interesse dos profissionais, treinamento naquilo que os sócios pedirem, por exemplo, né? Convida palestrantes a ministrarem cursos ou palestras, né? Então a gente vai ganhar uma musculatura que a gente nunca teve. A gente tinha ideia de fazer aí esse ano ainda alguns eventos, mas com essa situação ainda não presencial, nós temos que trabalhar de modo não presencial e faltou um pouco de foco na medida que a gente deu atenção mais a esse processo da APEC estar credenciada e registrada no CREA, que aconteceu esse ano. Deve ter gastado uma Então, energia grande, né? uma boa energia, mas aí o caminho ficou minimizado, mais curto, porque eu já tinha sido conselheiro, a gente sabia como fazer, porque acabou dando parecer em pedidos de outras associações, participando de reuniões de outras associações, reuniões dentro do CREA que vão mostrando, né? Às vezes a pessoa de fora tem uma ideia assim, o CREA atua contra. Ele não atua contra, ele faz o papel dele lá. Agora, CREA é uma instância legal, jurídica, profissional, uma autarquia feita de conselheiros que são indicados por escolas de engenharia, associações de engenharia e sindicatos. Então, é claro, como o Felipe falou, é o braço político, né? E quando você põe alguma coisa para votar lá, que seja um georreferenciamento de imóveis rurais, que todo mundo se queixa, nós temos uma atribuição nata. Uhum. Ela é natural por graduação. Os outros estão tendo essa atribuição por lato sensu. Aquele curso 360 horas que o cara faz, vai no CREA e pede para ter a Licença, né? autorização para fazer esse trabalho. É claro que isso cria um mercado disputado, não tenha dúvida. E eu posso te dizer, com certeza, eu não tenho um número atual, mas hoje existe mais agrônomo no CREA registrado para fazer georrural do que cartógrafo. Porque eles vão em pé, Puxa vida. eles são numericamente maiores. E o CREA não faz nada, não, ele faz o que faz a lei. O que a lei manda? A lei confere que baixa resolução, a gente é contra o modo que é visto. Então, nós estamos lutando, ou falando, ou atuando, no sentido de fazer o CONFEA rever as condições para se ter o conhecimento para tal atividade. Hoje são 360 horas, eles não dizem o mínimo de horas disso ou daquilo, o CREA nunca fala isso, o CONFEA nunca fala, ele dá o tópico. Você tem que estudar ajustamento, tem que estudar geodésia, tem que estudar cartografia, vai falando lá, mas ele não diz a carga horária. Isso desequilibra na prática, porque as instituições mais sérias vão lá e dão que tem um corpo docente bom, eles vão lá e dão um curso relativo bom. Aí tem, como o mercado ficou bom para isso, universidades, escolas que nunca tiveram tradição de formar nessa área, entraram por mercado, por interesse mercadológico financeiro. Contrata meia dúzia de professor, baixa, dá lá um negócio e papapá, e faz
a, a tese, não, a dissertaçãozinha lá, o TCC, né, que seria um TCC, né? Não chega a ser a dissertação, mas para poder ter a licença lá. Então, isso desequilibra, não é a maioria dos casos, mas é um número expressivo de escolas que se vale do expediente legal, entra, fornece e tal. Mas aí, essa é uma conversa complicada, porque o CAL é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Os arquitetos pertenciam ao CREA. Uhum. Eles saíram, negociaram com o governo federal. O governo federal mandou para o Congresso a proposta de criação do CAL. Foi criado, eles são um conselho independente. Eles escrevem lá, sem estudar 1 hora de geodésia, que eles têm atribuição para fazer georrural. Tinha um Pois é, negócio até de pois é. desenvolvimento remoto que eu vi, se não me engano. Pois é. Uma coisa desse tipo assim. Então, o que dá para fazer? Eles não vão fazer. Eles não vão pôr o pé no mato para fazer. Não vão. O que eles querem? Entrar nas licitações. Ganhar e subcontratar. É isso. Essa é a jogada deles, porque eles não sabem fazer. Não há como saber fazer. Você citou o ponto agora, que é contratar terceiro. Licença legal para poder entrar numa licitação, por exemplo, eventualmente ganhar, o escritório ganha e subcontrata, repassa para fazer. Esse é um caso, né? Isso na verdade você citou um, né? Mas tem outros casos que de fato precisa ter representatividade para poder brigar e Por poder. isso que a gente tem que ter a associação fortalecida, com uma certa dinâmica, né? Dinheiro em caixa, se tiver que contratar um advogado para fazer uma interseção, se tiver que fazer uma viagem para fazer uma reunião, se bem que isso remotamente se consegue. Mas, enfim, você tem que ter uma agilidade para fazer a defesa. Eu acho que vocês já devem ter visto muito profissional reclamando nas redes sociais que está sem emprego, que não sei o quê, mas quando você vai ver, o cara não paga a BEC, não paga o CREA. Você fala, pô, amigo, tá aí sozinho, não dá para te defender, né? Sozinho. Você tá reclamando que não tem emprego, mas a BEC está aqui para te ajudar. Não vai ter condição de arrumar emprego para ninguém, muito menos o CREA. Mas a gente pode fazer gestões de abrir na sociedade as frentes, né? Uma coisa que nós ficamos sabendo agora, dentro do ERECART que nós fizemos em julho, foram 3 sessões virtuais, né, Felipe? Sim, 3 quartas. Foram 3 datas que nós fizemos virtuais, e numa delas convidamos alguns empresários para falar, e eles falaram, olha, a área não parou. Por que a área não parou? Fechou restaurante, fechou um monte de coisa. A sociedade teve que parar. Mas o que não parou? O agronegócio não parou. Produção de energia elétrica não parou. Abastecimento de água, coleta de esgoto não parou. As prefeituras não pararam. Né? Continuaram arrecadando. Cadastro, tributação. Estradas não pararam. Não fechou, ninguém fechou a estrada. Né? Então eu falava para minha mulher, é muito fácil trancar o país. Manda fechar os postos de combustível. Acabou. Em uma semana o país está parado. Não precisa fazer mais nada. Mas não é interesse. Claro que você mata a economia, como é que você vai arrumar dinheiro para cuidar da saúde do povo? É uma luta complicada e o mundo inteiro se bateu com isso. Né? E está se batendo ainda, mas já acho que recuperando a economia já em vários países, e aqui também a gente está vendo as pessoas voltarem a trabalhar. Agora, a questão do desemprego, a gente está dentro disso, tal, é uma situação um pouco diferente aí. Mas o que a associação tem que fazer? Essas conexões. Né? Dentro da escola, nós temos hoje a parceria com a EGCART, que o Felipe falou, que é a empresa Júnior. Nós temos uma parceria com eles, assinada, não é de boca, não. Uhum. De boca, já cansei. Não vale mais, porque conversa de bar não vai para frente. Diz que vai fazer e não faz. Casa, dormiu, no dia seguinte não aconteceu mais nada. Nós temos um documento assinado com o diretor sabendo de tudo, cópia para o diretor, não é ali, é via lá em cima, tá? Não tem nada debaixo dos panos, tudo certinho. Centro acadêmico, mesma coisa, um convênio. Detectamos uma queda
acentuada na relação candidato-vaga ao longo da década. Exato. Não foi agora por causa da pandemia, não. Ao longo da década, em 2010 a nossa proporção era 5:1, 2010, 2020 ela estava 1:1. Ou seja, né? Então, não é pandemia. Não tem Você tem que peneira, falar né? várias coisas. Você tem que levantar várias coisas. Aí não vai tal coisa. Não adianta olhar assim. Você tem que olhar o sistema todo. É efeito Google, aumentou o número de cursos em outros lugares, ProUni Fiéis, ele Baixando. fica na cidade ao invés de sair da sua cidade para estudar, ou fica mais próximo. Crises e crises econômicas a engenharia sempre sente. Então, é um pacote de situações que a gente vai tendo menos aluno. O que a gente fez? Um trabalho com a coordenação do curso para fazer uma dinamização lá, né, Felipe? Nas Foi. divulgações aí do Fazer uma curso, né? divulgação nas redes sociais, né, patrocinar. A gente patrocinou uma série de. Teve um Então, nós evento, não estamos foi, que foi divulgando. patrocinando esse impulsionamento aí, né? Mas Nós é que estamos para pagando. perguntar para vocês, esse fenômeno, né, da baixa procura pelo curso é geral na engenharia Geral. agronomia também, por exemplo? Tanto no Paraná, Minas, Rio de Eu Janeiro? acho que na nossa área, sim. Geralmente a engenharia sempre cai quando você começa a ter crise, ela sempre cai porque a pessoa olha e fala, eu vou me formar, não vou ter trabalho. Mas a gente sempre fala assim, você entra com 18 e sai com 23. Quando você entrou num país, saiu no outro. Às vezes É, você entra mal, o país está bem lá na hora que você sai. E o contrário, você entra, o país está bem, quando sai, pode estar uma crise lá. E a gente tem vivido, né, recorrentemente crises que de 5 a 7 anos tem uma pancada, né, na história Essa, recente nossa assim, no Brasil. Né? essa década foi bem. Eu lembro quando eu formei lá em 2000 no final da década passada, né? 2009, 2010, a gente ainda estava numa crescente. E aí, a partir de 2012, Isso, 2013, 2011, aí, 2012 já foi freando, Foi quando já eu exatamente. entrei, né? começou. Que eu entrei em 2011. Eu falei, nossa, a cartografia tá bombando, eu né? É estava concurso pra lá e Isso. pra cá e não sei o quê. Concurso, E pagando aí, salário bom, as quando eu empresas saí em falam. 2017, tava, tava se degradando. Hoje está crescendo, mas uma nova vertente, que é a questão da tecnologia, né? Então, é a É, questão que você linka duas áreas, que é a área da tecnologia e a localização. Então, você trabalha com localização inteligente. E aí, se você domina essa área, né? Hoje você tá muito bem, né? é. Então, acho que eu sempre tentei falar isso para os alunos e falar para os profissionais, tem que olhar no longo termo, né? No curto prazo, você tem aquelas oscilações, né? No longo termo, você vê que você é um profissional necessário nessas áreas importantes, que não para a sociedade, né? A gente presta serviço para todos Infraestrutura. esses, infraestrutura. infraestrutura de modo geral, as prefeituras que precisam ali do cadastro, do mapeamento, e é uma atividade naturalmente eu brinco assim fazendo a analogia com a loja, né? A gente nunca está na vitrine, a gente está sempre trabalhando lá no fundo da loja, então a gente não é visto, né? Exato, A gente está sempre por exatamente. trás ali É dando isso mesmo. suporte para Todo as outras A lugar que gente coisas. não você se é visto. apresenta e fala, eu sou engenheiro cartógrafo, todo mundo fala, o quê? Ninguém sabe. O que é isso? É. Mas aí, a hora que eles vão começar a perceber que precisar do serviço, eles vão chegando na gente, né? Vamos. Eu queria E fazer então uma. isso vem acontecendo. Só completando Não, então a pode questão que o Felipe finalizar, levantou, Jorge. já te encerro, concluo essa parte. Essa questão da estar no CREA não é só uma questão do status, de ter a visibilidade ampliada, é ter recursos para fazer essa visibilidade ser estável, frequente, aumentar, e a gente, como associação, prestar serviço para o associado. É um curso, a gente sabe, muitos pedem gestão, que é o que o nosso curso forma bem na área técnica científica, mas não forma bem na área de gestão. Então, a gente faria um trabalho, por exemplo, anual ou bienal, de 2 em 2 anos, para não esgotar o mercado, vamos dizer assim,
De 2 em 2 anos você monta um curso bom de gestão. Aí vê o tópico que precisa, gestão financeira, gestão de projeto, gestão de pessoas, gestão empresarial, o que for. É muito legal Tá? isso, muito legal. Quem é que vai financiar isso? Essas anuidades que a gente paga para o CREA é uma forma de retornar, ela repassa uma parte para a associação. Em São Paulo tem 150 associações que estão no CREA, da área de engenharia, 150. Não tem 10% delas que sobrevivem com as unidades que elas recolhem dos associados. Elas sobrevivem e fazem as atividades de publicação, de curso, dos encontros, dos congressos, etc., com esse dinheiro do convênio feito com o CREA. Agora, não é na conversa, é no trabalho. Você tem que mostrar toda uma existência, toda uma documentação, lançar o projeto lá, redondinho. Não, os preços têm que estar orçados com aquela história das três orçamentos. 3 orçamentos para fazer a solicitação. Quando vem o dinheiro e a gente executa, vai prestar contas na modalidade TCU, Tribunal de Contas da União. Rigorosíssimo. Rigorosíssimo. Então, é um negócio muito sério. Então, agora, daqui a pouco, em outubro, nós vamos lançar a nova chapa para 2022, 23, 24 da ABEC. Né? Felipe continua, a Natália, nossa vice, continua, a Renata Denari continua, o Volpe, já falei com ele, continua, que o Felipe mencionou e ele foi um cara que trabalhou muito para manter a ABEC ativa, né? Assim, em termos daquele trabalho de conexão com os associados, né? Então, a gente vai, agora em outubro, fazer esse lançamento da nova chapa, né? Para tocar para os próximos 3 anos, já com isso em mente. O ano que vem vai ser diferente. E muitos já me disseram, eu não quero ser o diretor financeiro, porque eu sei que vocês vão mexer com muito dinheiro. Porque quando você mexe com troquinho, por exemplo, as nossas declarações para a Receita Federal, FGTS e tudo mais, é tudo zerado. Você entra lá, nada a declarar, entrega na mão do advogado, é uma folha. Ano que vem, Felipe, eu e você com a barba de molho, nós vamos ter que fazer tudo bater no centavo, tudo comprovadinho, né? Vamos provavelmente, aí sim, vamos contratar um contador, que até hoje nós não precisamos, porque aí o volume vai ser maior, né? E outra coisa, é possível contratar com esse recurso uma pessoa para trabalhar na BEC. Uhum. Não precisa trabalhar 40 horas por semana, basta que trabalhe 20 horas por semana. Um funcionário. Administrativo, geralmente, isso é o principal. Administrativo, né? Para cuidar desses detalhes todos aí. Sim. Aí a situação deve mudar. Nós vamos fazer tudo planejado, com cautela, sem muita afobação, não vai dar tudo certo. Legal, pela sua fala, parece que realmente, né, essa questão, existe um planejamento a longo prazo, e eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, esse trabalho precisa continuar, então, muito legal mesmo. E só para finalizar, uma última pergunta, a gente já está encerrando nosso tempo aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Felipe, né, como que a associação, né, da cartografia fica em relação à Associação dos Engenheiros Agrimensores, tendo em vista que agora eles estão se formando tudo igual, né? Engenheiro cartógrafo, agrimensor cartógrafo. Então, você consegue elucidar um pouco para a gente como é que fica isso? Vai ter uma junção das duas? Essa é uma pergunta muito boa e é uma coisa que eu e o professor, a gente se questiona, né, a respeito disso, porque dentro do CREA, quando a associação ela abrange uma formação, né, uma profissão, que no caso é a engenharia cartográfica, a gente precisa, né, comprovar lá 30 membros efetivos, né, adimplentes, enfim. E aí a questão essa questão da engenharia cartográfica e agrimensura, como que vai entrar nisso? Porque quando a associação ela contempla mais uma atividade profissional, esse número dobra, né?
Então vai para 60 profissionais que você tem que comprovar lá, 60 membros ativos que você tem que comprovar. Então essa é uma dúvida, realmente. Essa é uma dúvida. Eu, particularmente, ainda não tenho essa resposta, e eu não sei se o professor tem essa resposta. Eu falei certo, né, professor? É isso. Nos isso. próximos anos, nada muda. A Associação dos Engenheiros Agrimensores é bem mais antiga, estruturada, fortalecida, super atuante, tem número de associados já bem maior que nós. Então, em princípio, nos próximos anos aí, sem nenhuma concorrência e sim parceria, nós ajudamos quando necessário lá e eles nos ajudam quando necessário Com cá. certeza. Né? Sem dúvida, Hoje, o apoio é fundamental, trabalhar junto, né? isso. Então, em princípio, não tem nenhuma conversa nesse sentido de fusão e tal. O que o Felipe falou é certo. Então, a gente continua assim. Agora, os próximos egressos de Prudente, que eu não sei se sai daqui no ano que vem, já sai com o título de cartógrafo e agrimensor. Ele pode escolher uma das duas associações e pode se filiar às duas associações, Ok. né? Porque elas vão se preparar para isso. E trabalhando, vamos começar a trabalhar lá dentro do sistema para, no futuro, já fazer a mudança. Eventualmente, lá no futuro distante, você pode ter uma terceira associação, que é a Associação dos Engenheiros Agrimensores e Cartógrafos, ou vice-versa. Legal. Né? Que aí você fica com mais um cara lá dentro. Há um caminho, né? Mas isso leva muito tempo, até você ter um grupo grande de pessoas aí, expressivo, para montar uma associação dessa. Por isso que eu te falo, na próxima década aí, acho que não vai ter nenhuma conversa de fusão das duas. Nós vamos trabalhar, cada um com a sua diretoria, sua presidência, o seu conselheiro, e sempre eles fazem eventos virtuais, já chamam a gente para participar. Quinta passada eu moderei uma sessão de cadastro que tem a ver muito com a agrimensura, chamado por um grupo de professores, né? Já participei de lives que a FENEA fez, que é a Federação Nacional de Engenharia de Agrimensura, convidando a BEC. Então, hoje a gente é meio que co-irmão, sabe? Já fizemos o Erecart chamando o Schenkel, que foi presidente da Associação de Agrimensura de São Paulo, para participar. Então, em princípio, não vai mudar nada, vamos continuar assim. E lá na frente, quando os nossos egressos saírem, eu recomendo que eles se filiem às duas, porque ele fica muito mais coberto, né? Pois é. A vantagem é dos novos profissionais, ele tem dois. A vantagem é dos profissionais, exatamente. É verdade. E aí, com certeza, o ano que vem a gente vai ter mais condição de prestar serviço e fazer eventos conjuntos. Nós já conversamos de fazer eventos conjuntos com eles. Aí vem a pandemia, ela para tudo, não tem o que fazer. Deixa a coisa voltar ao normal para a gente retomar a conversa. Tá certo. Isso é muito bom, na verdade, né? Vocês estão conversando, apesar das duas áreas estarem agora se fazendo uma conjunção, né? No âmbito acadêmico, essa conjunção tem que acontecer também no âmbito, né, civil, né? E queria parabenizar vocês, o professor e o Felipe, por estar encabeçando essa bronca aí, porque é uma coisa muito complicada, muito difícil, mas eu acredito que vai dar tudo certo e gostei muito dessa notícia de vocês estarem fornecendo cursos, né? Porque pode funcionar não como funciona quase como uma reciclagem, né, do profissional. Ele teve todo aquele conhecimento técnico na faculdade, mas ele foi para o mercado de trabalho, às vezes ele para de se renovar, para de estudar, mas é bom sempre ter um curso ali para você melhorar na gestão ou melhorar na finanças, é sempre importante. Isso é muito legal. E nesse momento aí nós vamos, no momento devido, né, nós vamos fazer a chamada para vocês, fazer consulta de base, que tópicos vocês sugerem, né? O que está sendo mais necessário, por exemplo, né? Sim. Então, nesse momento nós não vamos decidir ali na diretoria e botar o curso. Pelo contrário, nós vamos pedir que vocês sinalizem para a gente. Perfeito. Poxa, muito obrigado, sim, por essa... deu luz aí, né, toda essa dinâmica da ABEC.
O podcast está aberto para vocês, qualquer tipo de divulgação, vocês podem contar com a Pois é. gente, a gente faz aqui, né? Porque a gente Obrigado. também ama a profissão, a gente ama ser cartógrafo, né? Inclusive tem um mapa aqui, ó. Então, agora eu vou pedir que vocês escrevam um artigo sobre o trabalho de vocês para a gente publicar no próximo boletim, que é em novembro. Pô, vai Ô, ser uma louco. Está honra. publicando 3 por ano, né? O de abril, o de agosto e o de novembro. Vai ser uma Novembro honra. a gente vai fazer o fechamento da nossa gestão e vocês mandem para nós 500 a 600 palavras, quase com um resumo, né? Pode deixar, a gente faz Condensem sim. aí a atividade de vocês e mandem para a gente. Beleza, Por favor. pode deixar que a gente aceita. Obrigado aí pelo convite, Jonatas, Alex. É isso aí, Bom. muito Muito obrigado. obrigado também, E- em nome da BEC, viu? Valeu, Parabéns gente. pelo trabalho de vocês. Muito bom revê-los. Muito bom, Tchau, professor. tchau, pessoal. Tchau, tchau. Se você, né, tá aí, gostou do nosso papo, compartilha aí com seus amigos. E é isso aí. A gente se vê num próximo papo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.